Ai, meus irmãos, vocês se lembram? Aqui é o Bernardo. O que vocês estão achando da história de Israel que meu avô está ensinando? Perceberam que são vários períodos? A história dos hebreus, a história de Israel, a história de Judá que se separou de Israel. Veio o cativeiro babilônico. E agora somente os judeus voltam para a terra de Judá. Cá, muita coisa aconteceu com esse povo de Deus. Meu avô está ensinando como Israel voltou a essa nação. As guerras e muitos conflitos estão acontecendo muito hoje com o povo de Deus. Fiquem atentos porque tem muito mais coisas para o meu avô ensinar para vocês. Olá, queridos, aqui de volta no nosso painel, onde terminamos na aula anterior. Então, o importante é que no nosso quadro as lutas vão continuar. As lutas vão continuar pela posse da terra e vai ser uma luta bem cerrada, porque o povo vai lutar o tempo inteiro para conquistar certos territórios. Mas a verdade é que sempre houve judeus vivendo naquela terra. E depois das perseguições na Europa, no início já do século XIX, começou um movimento que nós conhecemos como o movimento sionista. Muitos vão para lá comprar terras. Uma coisa que a maioria dos historiadores não falam, a mídia jamais vai falar sobre isso, a ONU também não declara, mas muitas terras que hoje pertencem a Israel foram compradas. Por quê? Eram pedras, eram terrenos que estavam completamente em lugares áridos, em lugares sem condição de serem cultivados, completamente ressecados, com muitas pedras e material de sal impróprio para serem cultivados. E os judeus compravam essas propriedades confiando na promessa do Senhor que do deserto floresceria, né? E eles foram para lá com seus trabalhadores, contrataram mão de obra judia também, e os árabes vendiam essas terras muito baratas, achando que estavam fazendo grandes negócios, e vendiam essas terras para os judeus. Então, na verdade, muitas das terras, depois que o Tratado de 1948 foi assinado, mas aquelas terras foram adquiridas por valor financeiro, elas foram compradas e com muito trabalho foram plantadas e a bênção de Deus veio para que Israel hoje estivesse colhendo todo tipo de hortaliças, de legumes, enfim, de frutas, que a gente pode falar sobre isso depois, no deserto. É fantástico isso aqui. O que vai acontecer? Com a vinda do século XX, os turcos, o Império Bizantino, ele se uniu na Guerra Mundial do lado dos alemães. Então, eles foram a favor dos alemães e, infelizmente, perderam a guerra. E os ingleses passaram a dominar aquele lugar e decidiram apoiar os chefes árabes contra os turcos, né? Muitos dos chefes árabes não queriam a invasão turca e preferiam ter seus territórios como eles sendo os próprios califas, os próprios sultões daqueles lugares. Então isso favoreceu para que o Império Turco também perdesse o seu monopólio naquele lugar. Vieram também os ingleses com a promessa de criar um Estado novo. Surge então a esperança de se criar um Estado novo, tanto novo para abrigar os judeus, como também novo para abrigar o que eles vão passar a chamar de palestinos. Palestinos, que é derivado da palavra filisteu. Filisteu, só que filisteu é uma palavra como é escrita a palavra farmácia aqui no Brasil, era com PH, né? Então seria filistinos ou palestinos, certo? Palisteus, filisteus, palestinos, é a mesma palavra, né? É a mesma farmácia com PH, que muita gente falava até farmácia, eu me lembro dessa época, porque eu era garoto quando ainda se escrevia farmácia com PH.
É a mesma coisa, muitas crianças foram chamadas em vez de Filipe, e foram escritas com PH também, Pilipe, né? Mas a pronúncia é Filipe. Assim como filisteus se tornaram então. Com essas crescentes ajudas dos ingleses, aumenta o movimento sionista. O sionismo aumenta, os judeus continuam comprando terra para construir kibbutzim, essas fazendas chamadas kibbutzim, são fazendas onde eles vão cultivar muitas frutas e vão produzir muito material, né? Tubos e arames para as construções, e, enfim, muito material que vai ser usado naquelas fazendas coletivas. E o que vai acontecer? Quando os árabes percebem que eles estão perdendo terreno e, além de tudo, estão perdendo o mercado de trabalho, então começa a acontecer algumas revoluções entre árabes e judeus no sentido de não ter mais a propriedade daquilo que eles venderam, né? Então essa é uma verdade que não é dita, então aumenta com isso a revolta árabe contra os judeus, e a coisa vai ficando meio séria. É necessário então uma intervenção mais séria, uma coisa mais a nível internacional, e com a perseguição nazista, o sionismo aumentou ainda mais. Desde 1933 até 1938, mais de 200 mil judeus migraram para a Palestina. O nazismo vai matar 6 milhões de judeus, e isso vai aumentar a simpatia internacional a favor dos judeus. Então, com isso, muitos dos representantes das nações, da chamada Liga das Nações, que existia na época, ainda não era a ONU, depois é que teve o seu nome mudado para a ONU, e todos eles começaram a ter pena dos judeus por causa do grande sofrimento. Então, quando a Segunda Guerra terminou, em 1945, os conflitos armados entre judeus e árabes aumentaram, e os ingleses ficaram com dificuldade para manter aquela situação. Então foi obrigada a ONU, a chamada Liga das Nações, né, a tomar uma decisão. Então os ingleses resolvem entregar o caso para a ONU, que substituía a Liga das Nações, que em 1947 anunciou a partilha da terra em 2 estados. Então seria um estado judeu e um estado árabe. O estado árabe ficaria com a ação da Jordânia. Então a Jordânia seria responsável por esse estado árabe, que abrigaria todos os de religiões palestinas, de religiões muçulmanas que quisessem sair das suas terras que pertenciam a Israel e ir para as terras que seriam divididas para eles. Acontece que, infelizmente, isso não aconteceu. A maioria desses palestinos não saíram das terras, enquanto que os outros judeus saíram das outras terras e voltaram para Israel. Os palestinos, enfim, não quiseram sair, não quiseram abandonar a terra. Então a ONU tomou a sua decisão, e quando foi em 14 de maio de 1948, David Ben Gurion, Ben quer dizer filho, Gurion, leão, né? Davi, filho de leão, promulga o novo Estado de Israel, tanto para os árabes, nascia a atual Jordânia, quanto para Israel, nascia a atual Israel. Eles resolvem então colocar o nome de Israel em homenagem a Israel unida, na esperança de que um dia Deus vá trazer para eles a capacidade de unir todos aqueles que se afastaram no passado, e para trazer todos esses judeus espalhados ainda por muitos lugares para viver na terra que eles agora estavam conquistando através do decreto da ONU, certo? E a nomenclatura israelita passa a ser uma nomenclatura que vai ser usada muito mais para o religioso, aquele que tem a esperança no Messias, aquele que tem a esperança num Estado dominado monarquicamente por um rei, que é o Messias,
ele ainda prefere ser chamado de israelita no sentido da fé. Mas quem nasce em Israel hoje, quem vive em Israel, quem tem cidadania é chamado de israelense, não é israelita. Então quem vive hoje em Israel, nasce em Israel, é israelense. O Israel assina com a União das Nações o status quo e acontece que aqueles árabes que professavam a religião muçulmana, que aceitaram o domínio de um Estado novo, que querem permanecer na terra, eles aceitaram ficar na terra e se unir para formar uma nova nação. Então 30% de judeus, 30% de muçulmanos, 30% de cristãos e 10% de outras religiões, de pessoas que moravam em Israel e que preferiram ficar na terra e lutam por um Estado independente, lutam pela soberania de Israel e lutam pela pátria. Eles não se dividem em religião, porque em patriotismo Israel é unido, eles não brigam por causa disso. Na hora de uma guerra eles se unem, não quer saber se um tem bandeira azul, outro tem bandeira vermelha, para eles não existe bandeira, a única bandeira é a bandeira de Israel quando eles querem defender a sua pátria, certo? Então, o que acontece? Em 1948, nasce então dois estados propriamente dito, que é a Jordânia para os chamados palestinos e Israel para aqueles que aceitassem a religião judaica naquele lugar. Infelizmente, o que vai acontecer, menos de 48 horas depois, né, é proclamada a Guerra da Independência. O Egito, a Síria, a Jordânia, o Líbano, o Iraque invadem Israel de todos os lados, sem ninguém estar sabendo, e estoura essa guerra, chamada Guerra da Independência, e a primeira-ministra Golda Meir corre para os Estados Unidos e consegue lá, com muitos judeus que ainda estavam nos Estados Unidos, estão lá até hoje, e são pessoas muito ricas, de fortunas muito grandes, e ela consegue cerca de 50 milhões de dólares para poder se armar e comprar armas para que os poucos judeus que estavam em Israel pudessem se defender dessa guerra que vai usar para tentar expulsar Israel daquele lugar. Então, o que acontece? Os árabes, como não conseguiram a decisão na ONU, eles resolvem tirar os judeus de lá na bala, né? Eles não aceitam esse Estado judeu, esse Estado decretado como Israel, eles não aceitam. E o que vai acontecer? Esse dinheiro é usado para comprar armas da União Soviética, que no fundo tem negócios ali, tem interesses naquelas terras, porque a União Soviética ela tem um porto que funciona muito bem, mas que só funciona durante 3 meses no ano. Depois congelam as águas e eles não têm mais um porto aquecido, um porto em águas quentes. Então eles têm interesse naquelas terras de Israel, porque eles podem trazer a terra por trás, vindo por terra, e desembarcar nos portos de Israel, e dali então, com os grandes transatlânticos, trazer suas mercadorias para o resto da Europa e hoje já para as Américas. Então é importante a gente entender essa situação, que a guerra acaba começando desse jeito. Eu coloquei aqui 2 mapas para vocês entenderem como ficou a situação da partilha dos bens. Reparem aqui que você vai ver que somente a parte amarela, reparem aqui nesse quadro, a parte amarela. Então, olha, essa partezinha aqui é amarela, essa outra amarela aqui, e essa outra parte amarela aqui, que era Israel. Está dando para perceber? Eu vou tirar o grifo fora para você ver. Antes da guerra, então, antes da invasão árabe de 1948, de maio de 48, as terras de Israel eram só essas que estão em amarelo. Então, em amarelo, essas terras e essas terras, só isso pertencia a Israel. Mas, infelizmente, vem a guerra. Então, essa guerra vai durar um tempo, ela começa no mesmo maio de 48, vai levar mais ou menos um ano, e o que vai acontecer? Quando chega em 1949, olha o que vai acontecer, todas essas outras terras
que estão num verde clarinho, portanto, essas terras aqui, essas terras que estão aqui, essas terras que estão aqui, todas elas são terras que vão ser ocupadas por Israel. Então, reparem nos dois quadros que a terra aumenta, Israel cresce, né, com a ocupação de mais terras. Toda essa parte verde que vocês estão vendo, que fica aqui em cima, que fica por aqui, que fica por aqui, chegando um pouco aqui para a chamada faixa de Gaza, que é essa parte aqui, que era a terra dos filisteus naquela época. Veja aqui, a faixa de Gaza é a terra dos filisteus, desde a época do passado, desde a época que o Golias foi destruído lá pelo Davi. Desde aquela época lá, essas terras sempre trouxeram problemas sérios para Israel. Mas a verdade é que, terminada a guerra em 1949, Israel aumenta o seu território, certo? Note essa parte branca que está do lado de cá, veja essa parte branca enorme que não pertencia a Israel. Agora, no outro quadro de cá, como essa parte branca, ela diminui substancialmente. Ou seja, essa guerra, embora tenha pego Israel completamente desprevenida, mas serviu para Israel aumentar o seu patrimônio, aumentar o território, certo? E agora não adianta querer briga com Israel para devolver, porque vocês invadiram, vocês tentaram tomar o que é nosso, e nós acabamos tomando o que era de vocês. Veja como Deus faz e como Deus ainda está do lado dessa nação. Não misture cristianismo, que tem um contexto a respeito de ser Cristo, o Salvador da igreja, para a salvação, com arrebatamento, com a igreja no céu, com vestes gloriosas, com galardão no céu, com salvação para não ir para o inferno. Não confundam essas promessas com as promessas de Deus em relação a Israel no contexto da terra, no contexto das propriedades da terra, do lugar. Então Deus tem uma promessa para esse lugar e para os filhos daqueles que foram fiéis, no caso dos judeus e os filhos de Israel, como são chamados até hoje. Tá certo? Tá dando para entender até aqui? Podemos ir para o próximo quadro? É importante que você repare as verdades a respeito do assunto e você compreenda. Então, Israel tomou aquilo que não era seu. Israel se defendeu e, na sua defesa, Israel acaba aumentando o seu patrimônio. Então agora vem uma outra guerra. Essa guerra é chamada de a Guerra de Suez. Aqui está o canal de Suez. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Esse é o Golfo de Aqaba e esse é o Golfo que nós conhecemos como Mar Vermelho, tá certo? E aqui era tudo terra, e eles fazem um canal aqui, olha. Então, do Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, eles fizeram um canal, dá para ver? Então, um canal foi feito aqui, nessas terras, e esse é o canal de Suez. Então, o navio entra por aqui, ele entra, vai passando por aqui, e quando chega aqui, ele vem, as comportas elevam-se, porque o nível desse mar é diferente do nível desse mar aqui. A altura é acima de 1 metro, mais ou menos, de um mar para o outro. O mar não tem o mesmo nível dos dois lados. É fantástico esse negócio, né? Então, porque a Terra é redonda e tem a questão da gravidade, a questão de onde está a Lua, a maré acompanha a Lua. Então tem um monte de coisas científicas para provar isso. Então, é exatamente esse o problema. Esse canal aqui que vai servir para trazer os navios atravessarem, e esse porto que vai ficar aqui em Israel, que vai ser o porto mais importante para essas terras, para o comércio e para. Então aqui é que ficava o porto de Jope. Então, quando você quiser saber a respeito de Jope, é aqui, ó. Aqui é que fica Tel Aviv, aqui que fica a atual capital
no sentido comercial, econômico de Israel, ela fica exatamente onde está esse xizinho ali que eu coloquei. Então, é necessário que os navios passem por aqui, né, para trazer mercadoria para cá. Só que, com o tempo, os grandes transatlânticos foram cada vez sendo construídos maiores e não passam agora grandes transatlânticos por aqui. Então, não há como eles passarem mais por aqui. Então, agora passam navios pequenos por aqui, eles vêm para cá, descarregam a mercadoria aqui no porto de Haifa ou de Jaffa, né? Ou nos dois, sei lá. Haifa é um novo porto, Jaffa é o mesmo de Jope, tá certo? E agora os grandes transatlânticos vão sair daqui e vão cortar todo o Mar Vermelho, todo o Mar Mediterrâneo, para chegar na Europa e, enfim, em todos os outros países, certo? Então, é isso que acontece. Ora, nessa Guerra de Suez, o Egito resolve fechar esse canal. O Egito resolve dominar esse canal aqui e não deixa passar as navegações, os navios que fossem em direção a Israel. Então, eles conquistam aquela área e não permitem que os navios passem. E sem os navios passarem, como é que Israel vai ser suprida das mercadorias e tal? Então, vai acontecer uma tomada de decisão. Essa guerra, então, vai ser chamada de Guerra de Suez. Essa Guerra de Suez que vai acontecer em novembro, entre outubro e novembro de 1956, certo? É uma guerra muito importante, a Guerra de Suez de 1956, e algumas coisas vão acontecer de suma importância que convém que a gente analise direitinho. Com a guerra, mais de 650 mil árabes perdem suas casas, os campos de refugiados se transformam em bases para as guerrilhas palestinas. Então é uma coisa que vai trazer mais transtorno ainda. Eles tentam prejudicar Israel e acabam sendo eles mesmos prejudicados. Em 26 de julho de 1956, Nasser anunciou a nacionalização da campanha do Canal de Suez, antes administrada pelos ingleses, como nós já falamos, auxiliados pelos franceses. Hoje, mais uma vez, é administrada, a última vez que eu estive lá, a gente passava da região do Egito, passa para a região internacional, que é administrada pela ONU, com as forças armadas da ONU lá, e a gente passa por baixo do canal, por um túnel, e sai do outro lado, e passa de novo para o outro lado, que é Egito também, porque o deserto do Sinai pertence de novo ao Egito, depois da outra guerra que eu vou explicar para vocês. Estão entendendo até aqui? Então vejam, esses agora vão, em 1952, a monarquia do Egito sofreu um golpe militar, o Gabal Abdel Nasser assume a presidência e ele reinicia a chamada União Árabe, que eles chamavam de RAU, República Árabe Unida, e eles resolvem fazer com que os árabes todos se unam contra Israel. Infelizmente, eles nunca conseguiram isso, e o que vai acontecer? O Egito passa a impedir os navios com destino a Israel, que cruzem o canal, a França e a Inglaterra se unem a Israel, e acontece a chamada Guerra de Suez, como vocês estão acontecendo. Então, nesse período, o que vai acontecer? Vejam essas setinhas em vermelho que estão aqui. As setinhas são exatamente para mostrar o quanto Israel vai tomar posse de toda essa área aqui. Então, tudo isso aqui, que é as cordilheiras do Sinai, toda essa terra passa a ser de posse de Israel, e Israel só vai devolver com um assinado, com um tratado assinado de paz com o Egito, que é o que nós vamos ver no próximo quadro. Então, é importante que você analise as condições. Vejam que coisa fantástica foi essa guerra, que ela vai durar pouco, muito pouco, né? Muito pouco. Bom, agora nós vamos para uma outra guerra que, mais uma vez, é por causa do
do Sinai, mais uma guerra envolvendo o Sinai, que é a chamada Guerra dos 6 Dias. Ela vai acontecer em 1967. Então vejam os ataques de Israel contra o Egito. Nesse mapa eu estou mostrando como os aviões faziam. Eles vinham beirando bem baixinho no mar e por trás eles atacavam os egípcios. Os egípcios, quando pensavam que iam atacar para o lado de cá, os egípcios pensavam que a guerra estava do lado de cá e não sabiam, a guerra estava para o outro lado, né? Então eles não sabiam que estavam indo contra a própria pátria, fazendo um tipo de guerra desse tipo. O que vai acontecer então? Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, Nasser novamente tenta assumir a direção do povo árabe, consegue retirar a pequena força de paz da ONU do Sinai e impede a passagem dos navios israelenses de novo. Ele convoca os árabes para uma batalha santa, que é o Jihad, né? E é apoiado pela Síria, pela Jordânia, e em 6 dias as tropas de Israel dominam de novo o Canal de Suez. Então vejam que são 2 guerras envolvendo o Canal de Suez, e essas setas em vermelho estão mostrando a ação de Israel para poder tirar todas as bases de Israel, do inimigo Egito contra Israel. Note, meus irmãos, meus queridos alunos, que os aviões eles confundiam o radar egípcio, porque eles iam fazendo um voo bem rasante pelo mar. Eles iam pelo mar bem rasante, bem baixinho, para não serem captados pelo radar. Depois davam a volta e atacavam o Egito por trás. Então o Egito, que estava esperando que a guerra viesse de cá, o Egito vai se perder. O Egito estava achando que a guerra vinha daqui, como essas setinhas estão indicando. Mas, ao contrário, a guerra acaba vindo de trás e atacando eles desprevenidos por trás. E eles ficam perdidos. E é por isso que em 6 dias apenas essa guerra acaba. Só que, com o final dessa guerra, mais uma vez o território de Israel aumenta substancialmente. Porque olha o que vai acontecer com o território de Israel. Depois da guerra, essa guerra dos 6 dias, agora Israel, que possuía apenas essas terras que estão aqui, olha, esse laranja era a terra de Israel. Agora, depois da guerra dos 6 dias, ela passa a possuir toda essa terra aqui. Ó. Vejam, tudo isso aqui passa a ser de Israel, certo? E Israel vai devolver para o Egito, mas com acordo de paz, certo? Então é importante você estudar isso, porque isso não é dito nos livros de história, isso não é dito nos livros, porque a maioria deles são antissemitas, eles não contam as verdades dos fatos. É importante você pesquisar isso em lugares específicos para você saber. Esses mapas, inclusive, para se encontrar é muito difícil. Para você fazer, é necessário ter um pouquinho de tarimba com o computador para você poder fazer alguma coisa que dê para os alunos entenderem. Então, o que vai acontecer? Depois da Guerra dos 6 Dias, Israel aumentou o seu território grandemente. A faixa de Gaza toda é tomada, percebam no mapa. A Cisjordânia aumenta, a Península do Sinai, as colinas de Golã lá de cima são tomadas por Israel, além das partes ocidentais da cidade antiga de Jerusalém. Então, nessa guerra, chamada Guerra dos 6 Dias, a parte ocidental de Jerusalém também é tomada na guerra. Israel aproveita para tomar uma parte de Jerusalém, porque no Tratado de 1948, Israel não tinha posse de Jerusalém. Ele toma posse, mas Jerusalém continua pertencendo aos palestinos, certo? O que vai acontecer? Obteve também o controle do Golfo de Aqaba e as margens oriental do Canal de Suez, certo?
é importante você entender que sempre que esses povos lutam contra Israel, Israel sai vencendo e sai maior ainda do que estava. Então Israel obteve o controle ainda de toda aquela parte do Golfo de Acaba, como eu falei, e propôs negociar paz com o Egito. Os países árabes, apoiados pelos soviéticos, deram apoio ao Egito e os bombardeios, então, cessaram. Essa guerra vai durar e esses bombardeios só vão recomeçar em 1970 para uma outra guerra que nós vamos conversar sobre ela depois. Muito bem, irmãos, é importante você entender que por muito tempo, por muitos anos, a chamada Organização da Libertação dos Palestinos operou a partir da Jordânia. O país havia recebido tantos refugiados que se tornaram em maior número do que a própria população. Com a ameaça, o governo do rei Hussein ficou completamente perdido e tentou desarmar os guerrilheiros palestinos, o que deu início a uma guerra civil. Depois de violentos combates, as forças leais ao rei conseguiram vencer a chamada OLP, que se viu forçada a abandonar a Jordânia e foi se refugiar no Líbano. A esse movimento de tanta tristeza, a esse movimento sangrento, a esse movimento triste que aconteceu entre os guerrilheiros palestinos e a guarda civil da própria Jordânia, porque a OLP queria tomar a Jordânia toda, né? Eles foram se refugiar no Líbano e esse acontecimento é conhecido como Setembro Negro. É uma coisa que eles também não gostam muito de falar, você precisa pesquisar, entra lá no YouTube, no Google e tenta pesquisar a respeito do Setembro Negro, que você vai ver que essa organização da libertação da Palestina também vai se voltar contra o seu melhor protetor, que foi a Jordânia, e se o rei Hussein não é esperto, acabava a Jordânia e ia virar tudo Palestina, porque eles não respeitam lugar nenhum, eles não respeitam ninguém. Então, é o que estamos vendo nesse contexto aí. Mas nenhuma guerra foi tão terrível, tão poderosa, como a chamada Guerra do Yom Kippur. Essa guerra foi muito terrível, porque Nasser morreu em 1970 e o Egito teve um sucessor, com Anwar Sadat. Anwar Sadat reuniu novamente o povo árabe com armas soviéticas e o apoio da Síria e ataca Israel repentinamente, exatamente no dia 6 de outubro de 1973. Ora, era uma data estratégica, porque era o dia do Yom Kippur, era o dia do perdão, quando o Israel jejua, pedindo perdão pelos pecados cometidos, e os soldados vão todos para os lugares sagrados, para cultuarem, para reunir a família, para pedirem perdão. E nas defesas ficam pouquíssimas pessoas na defesa. E foi exatamente isso que o Anwar Sadat usou. Sabendo que as defesas estavam mal protegidas, eles atacaram. Atacaram, e a Guerra do Yom Kippur foi um dos mais violentos conflitos, um dos mais importantes momentos de derrota para Israel, porque embora Israel vencesse a guerra, mas ela sofreu muito, muito mesmo, porque estas guerras sempre foram boas para os soviéticos, porque vendiam armas para os árabes, e boa para os Estados Unidos, que vendiam armas para os judeus. Mas as vidas humanas que eram perdidas era uma tragédia total. E na Guerra do Yom Kippur foi quando Israel perdeu mais soldados, mais pessoas. Muito mais pessoas morreram por causa do fato deles estarem desprotegidos, estarem desarmados de repente. Então, em 24 de outubro, 17 dias depois, vejam, apenas 17 dias, Israel venceu a Guerra do Yom Kippur. Mas o primeiro ataque árabe abalou a superioridade israelense, conquistada em 1967, e os árabes descobriram
que juntos possuem uma arma muito poderosa que podem negociar com o mundo inteiro. Foi então que eles abriram os olhos para o que eles têm, que é o petróleo, né? Então, a partir de 67, desse período para cá, eles lutavam meio que despercebidos. Mas essa data de 24 de outubro, ela é muito importante, porque ela deu aos árabes essa capacidade de entender que eles juntos possuem praticamente todo o petróleo. Então, as superpotências temiam que a guerra incendiasse todo o Ocidente, todo o Oriente Médio, e a Casa Branca pressionou Israel para assinar um cessar-fogo, e o Kremlin também, da União Soviética, fez o mesmo acordo com seus aliados egípcios para um cessar-fogo e a guerra terminar. Então, depois da guerra, a OLP conseguiu ser reconhecida na ONU como representante do povo palestino e foi admitida como membro observador em 1974. Então, com isso, nós vamos ficando por aqui. O próximo acordo vai ser feito em 1799 e eu vou falar na próxima aula sobre o acordo de Camp David. Então eu espero você na próxima aula para a gente falar sobre esse acordo entre Jimmy Carter e os representantes tanto do Egito quanto de Israel para a devolução dessa península do Sinai. Espero você na próxima aula, assim, se Deus nos permitir. Deus te abençoe e fique na paz.